Olá, irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no meio de nós. Meu nome é Eliana e hoje em Aprendendo em Vida falaremos sobre Isaías, o decreto que não volta atrás. Texto base, Isaías, capítulo 55, versículo 11, onde Deus diz: Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A mensagem central é a garantia de que os planos e propósitos de Deus são sempre cumpridos com eficácia, assim como a chuva que desce do céu e rega a terra, para que ela produza frutos. A palavra divina nunca é dita em vão e sempre alcança o resultado desejado. Vamos refletir? Você sabia que há um ensinamento espiritual que nos foi dado, mas mesmo assim, muitos decretos, propósitos e promessas parecem não se cumprir em nossas vidas? E para outras pessoas, parece que só em pensamento tudo acontece. Tudo já resolveu. Porque crer não é torcer para dar certo. Crer é descansar na certeza de que a palavra já está em movimento no mundo espiritual. Esta é a diferença. A passagem de Isaías afirma que a palavra de Deus é infalível, tem poder realizador e sempre cumpre o propósito determinado por ele. Significa que o versículo garante que os decretos e promessas de Deus nunca falham ou perdem a força. Deus não é homem para que minta. O que sai da boca dele vira realidade. E quando a realidade diz não com a seguinte situação, Israel estava cativo na Babilônia, cercado por muros altos, sem exército e sem esperança visível. Onde está o erro lógico que cometeríamos se nós estivéssemos lá? Nós olharíamos para a crise e esqueceríamos a promessa. O cativeiro poderia até parecer eterno, mas a palavra de libertação já tinha sido dada. Por isso, crer nas palavras de Isaías 55:11 exige fechar os olhos para as circunstâncias e abrir os ouvidos para o que Deus já falou sobre a sua vida, a sua família, suas finanças e a sua saúde. Temos um exemplo de fé maravilhoso. Um oficial romano pediu a cura de seu servo, afirmando que Jesus não precisava ir até sua casa, bastando apenas uma palavra para que o milagre acontecesse. Jesus admirou-se com a atitude do centurião, declarando que não havia encontrado tamanho grau de crença nem mesmo em Israel. Jesus, então, atendeu ao pedido, dizendo: vai e seja feito conforme a tua fé. E o servo do oficial foi curado. Para crer de verdade, nós precisamos entender como a palavra de Deus opera. Primeiro, quando ele diz, a palavra que sai da minha boca, Deus nunca fala em vão, pois sua palavra tem direção. Cada promessa tem sua assinatura. Fará o que desejo. Ela tem poder de execução. A palavra
não depende da nossa força, ela carrega a energia de Deus para se cumprir. Não voltará para mim vazia. Esta palavra é imune ao fracasso. Ela pode demorar o tempo de processo, como a chuva que entra na terra no versículo 10. Mas o resultado final é sempre a colheita. E como ativar essa fé? Pare de discutir com Deus. Se Ele disse que você é livre, não se comporte como escravo. Se Ele disse que há provisão, não viva no desespero, na escassez. Devolva a palavra para Ele. A palavra não volta vazia para Deus, mas ela deve voltar preenchida com a sua oração e adoração. Ore, baseando-se nas promessas escritas. Sustente o processo no deserto. Entre a chuva que cai, que é a promessa, e o pão na mesa, que é o cumprimento, existe o tempo do crescimento sobre a terra. Não desenterre a sua semente com a dúvida. Lembrando que a semente é a sua fé. Se você desenterrar a sua semente, que é a sua fé, ela morre. Pergunta confrontadora. Qual promessa você deixou morrer por causa do tempo ou do medo? Irmãos, Isaías, capítulo 5, versículo 10. Um versículo antes do que nós vimos agora. Compara a palavra de Deus à chuva e à neve, que caem do céu e não retornam sem antes regar a terra e gerar a vida. Isso significa que os propósitos e promessas divinas são sempre cumpridas com eficácia e nunca falham. Vejam, a Babilônia caiu exatamente como Deus falou. O povo voltou e o templo foi reconstruído, como Deus falou. O Deus de Isaías é o mesmo Deus que está aqui hoje entre nós. O decreto sobre a sua vida já foi assinado no trono dos céus. Pegue essa promessa de volta agora. Erga sua voz e declare: Senhor, eu creio porque a tua palavra nunca volta vazia. A expressão não voltará vazia ou sem efeito garante que tudo que Deus diz ou promete tem poder criador e transformador. Quando a palavra de Deus é liberada, ela atinge o objetivo para qual foi enviada. E o Evangelho nos mostra que Jesus ensinava e demonstrava que a palavra carrega autoridade, fé e consequências diretas para a vida. Pelas suas palavras, Jesus realizou curas, acalmou tempestades e libertou pessoas, demonstrando que sua palavra tinha o poder de transformar a realidade e de que os cristãos devem ter fé e autoridade ao orar. Então, a gente não deve pensar, mas Jesus era Deus, eu não sou. Não. Jesus está falando, vou repetir. Jesus disse que nós temos autoridade. Assim como a chuva não erra o chão, a palavra de Deus não erra o alvo. Ela tem o seu endereço, ela tem o seu nome e ela vai florescer na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.